Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor nosso Deus e juntos sermos edificados por ela. Quero convidar a igreja então a abrirmos o nosso texto bíblico. Estamos caminhando na carta de Paulo aos Efésios. O texto de hoje se encontra no capítulo 5, versos 22 a 33. Efésios, capítulo de número 5. Efésios capítulo 5, versos 22 a 33. Vou ler o texto, peço que os irmãos estejam acompanhando, mantenham suas Bíblias abertas. O nosso intuito não é apenas falar pauradoramente, para que as pessoas apenas ouçam, mas o intuito do culto é que nós primeiramente glorifiquemos a Deus. Numa sequência é que Deus fala ao nosso coração, e Deus fala ao nosso coração pela palavra. Então acompanhe a palavra de Deus em cada citação, em cada observação, e o nosso desejo é que Deus de fato fortaleça a nossa fé e nos ajude na caminhada em Cristo Jesus. 5 de Efésios, versos 22 a 33, diz assim: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, assim como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Apesar disso, cada um de vós, de per si, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Irmãos, você conhece um casamento que, pela beleza da interdependência entre os pares, pela ternura de um relacionamento tão afetuoso, tão carinhoso, ele se torna invejável e digno de ser imitado? Ou da igreja, ou da família, ou de uma outra localidade, um casamento que você gostaria de falar: não, eu queria esse casamento para mim, eu queria vivenciar o que esse casal vive. Esse respeito, esse carinho, esse amor, essa dedicação de um para com o outro. Nós temos um casamento assim, que traz inveja, no sentido de provocar desejo de ser igual ao nosso casamento. Essa palavra, meus irmãos, ela tem que inquietar o nosso coração. E eu quero voltar com você rapidamente à questão contextual, lembrando que Paulo estava preso em Roma, mas Paulo era um homem voltado a todas as nuances da igreja. Paulo era um homem voltado a todas as necessidades do povo de Deus, e lá da prisão de Roma, ele escreve essa carta à igreja de Éfeso, no intuito de fortalecê-los, ajudá-los nas situações difíceis das quais eles viviam. E Paulo vai dizer que nós não devemos mais ser como éramos antes da nossa conversão. Ou seja, nós temos uma nova vida, somos uma nova criação. Mas dentro desse aspecto de uma nova criação, temos que abandonar as coisas do paganismo passado e nos envolver completa e profundamente com as verdades da palavra de Deus. Paulo trata, meus irmãos, no capítulo 4, versos 1 a 6, o andar em pureza. Paulo vai tratar, aliás, do verso 1 ao 16, no capítulo 4, o andar em unidade. Depois, em andar em pureza, como nós já falamos, do capítulo 4, 17, até o 5, 17. E ele começa a partir do versículo 18, como expusemos antes, uma nova sessão. E essa nova sessão implica em andar em harmonia.
E Paulo vai tratar depois, no último momento, que veremos um tanto mais à frente, o andar em vitória, capítulo 6, versos 10 a 24, fechando praticamente ali a sua carta. Mas é um novo andar. Vocês perceberam? É um novo andar. Quem está em Cristo tem uma nova maneira de ser. Quem está em Cristo tem uma nova maneira de andar ou de viver as verdades da vida. E Paulo vai dizer então que a igreja vive em unidade. A igreja vive em pureza. A igreja vive em harmonia e a igreja vive em vitória. Então esse andar é o viver do povo de Deus. Eu quero compartilhar conosco hoje, como você tem aqui à frente, efeitos da plenitude do Espírito Santo na vida conjugal. Nós compartilhamos já duas reflexões anteriores, falando que nós só conseguimos viver esses princípios da palavra de Deus se buscarmos uma vida na plenitude do Espírito. Pela força da carne, pela força da nossa capacidade humana, pela força dos nossos interesses pessoais, nós não conseguimos viver o Evangelho. Ele só pode ser vivido na força e no poder do próprio Espírito de Deus, e é por isso que Paulo diz, enchei-vos do Espírito. E assim, cheios do Espírito, a vida cristã vai ser de fato uma vida dinâmica e uma vida praticável aos nossos olhos e dos nossos olhos a olhos de outros à nossa frente. Primeira proposição que eu quero apresentar para nós aqui, irmãos, e serão só duas nesse momento de culto, é que a plenitude do Espírito Santo na vida da esposa resulta em uma esposa submissa. E eu gostaria de ter a clareza de Deus aqui para nos ajudar a compreender essa questão da submissão da esposa. É um tema muitas vezes abordado e rejeitado por muitas mulheres. É um tema muitas vezes rejeitado até por muitos da igreja cristã, porque se aborda muitas vezes a questão da submissão da mulher num sistema machista, onde a mulher deve uma obrigação cega ao seu esposo. E a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia ensina sujeição. E eu gostaria que você voltasse brevemente no versículo 21. Olha aí o que Paulo diz aí, no versículo 21 do capítulo 5. Alguém cheio do Espírito Santo, ele, se você voltar no versículo 19, ele fala da palavra de Deus com salmos, ele louva ao Senhor, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Alguém cheio do Espírito Santo vive sempre em gratidão por tudo ao nosso Deus e Pai, e ele se sujeita uns aos outros, no temor de Cristo Jesus. Sujeitando-vos uns aos outros. Então, eu só queria resgatar essa ideia do versículo 21, porque o versículo 22 é uma continuidade lógica, é uma continuidade natural da fala de Paulo. Sujeitando-vos uns aos outros. Então essa ideia da sujeição ou da submissão não reporta apenas sujeição da mulher ao esposo, mas sujeição uns aos outros. Há um intercâmbio de submissão, há um intercâmbio de sujeição no dizer de Paulo. E se você tivesse condições de ter na sua mão agora o Novo Testamento grego, e se você conseguisse ler ali no grego, certamente você veria que não existe no versículo 21 a expressão sejam submissas. Leia o versículo, 22. Leia o versículo 22 sem a expressão sejam submissas. Como é que fica? As mulheres ao seu próprio marido, como ao Senhor. Lá no original grego, não tem essa expressão sejam submissas. Essa expressão sejam submissas foi uma alocação de tradução para nos facilitar a compreensão. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte, lendo na sequência, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres ao seu próprio marido. Óbvio que está subentendido a sujeição, mas Paulo está apenas dizendo que as mulheres são sujeitas ao seu próprio marido, assim também como a igreja é sujeita a Cristo, e Paulo vai continuar dizendo outras formas de sujeição. O marido também submisso em alguma medida, sujeito também em alguma medida, os pais também em alguma medida sujeitos, os filhos também sujeitos. Então, na verdade, a submissão que Paulo trata não é algo que oprime a mulher, mas é algo que coloca cada um de nós em sujeição uns para com os outros. Então, o versículo 21, como dissemos, ele é o elo entre duas seções.
a sessão anterior, e essa aqui começa no versículo 22. Como dissemos, no original grego não aparece essa ideia que você tem traduzida no texto, mas ela está implícita, está contígua à própria ideia do texto. Então, a plenitude do Espírito Santo, ela vai trazer, na realidade, uma esposa que é submissa ao seu marido. Paulo, então, abre aqui, meus irmãos, essa nova sessão para mostrar que em todos os relacionamentos, o cristão deve estar em sujeição uns aos outros. Não é apenas a mulher que é sujeita, mas Paulo diz, todos nós sujeitos uns aos outros. E nós vamos abordar um pouco mais esse espaço. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, que o marido é o líder, que o marido é o cabeça do lar, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Nós vivemos uma época, sem entrar em detalhes a mais e sem forçar a barra na questão do assunto, mas nós vivemos numa época onde a feminilização, ela tem tomado conta e tem invadido a nossa sociedade, onde a mulher, ela recebe um destaque, ou ela procura ser colocada em destaque fora do padrão da Escritura. A mulher se empodera, a mulher se enche de valor, a mulher se enche de empoderamento, de capacitação, e ela diz, eu me basto. Não preciso de homem sobre mim, não preciso de autoridade sobre mim, eu sou a pessoa que conduz a minha vida. E à luz da Escritura, meus irmãos, não existe esse empoderamento feminino. Assim como também não existe o empoderamento masculino, que resulta no machismo doentio. A Bíblia nos ensina harmonização. A Bíblia nos ensina que cada um tem funções diferentes. Perante Deus, a mulher tem o mesmo valor que o homem e o homem tem o mesmo valor que a mulher. Ninguém é mais que ninguém. Mas, de acordo com a Escritura, existem funções diferentes. A função do homem é uma, a função da mulher é outra, a função dos filhos é outra, e daí por diante. Então a Escritura vai nos ensinar com muita clareza aqui, meus irmãos, que o cabeça da mulher é o marido, não é o homem. Deu para perceber? Não é o homem que é o cabeça da mulher, é o marido. Então vamos pensar numa moça que não é casada. Quem é o cabeça sobre ela? À luz da Escritura, o cabeça sobre uma moça casada não é o homem, no sentido de qualquer homem ter autoridade sobre essa moça, mas o cabeça sobre essa moça solteira é o seu pai. Ela deve submissão e obediência, ela deve respeito e reverência, ela deve temor e um andar de consideração para com o seu pai. Ele é o cabeça sobre ela. Isso é tão claro no ensino bíblico, desde o Velho Testamento, que se uma moça, por exemplo, fosse ao templo, e num desejo, quem sabe, de servir ao Senhor, numa dedicação da vida a Deus, ela fizesse um voto ali perante o Senhor, o sacerdote precisava indagar essa moça, seu pai está sabendo desse seu voto? Porque o pai vai autorizar o voto sim ou não. E o pai, entendendo o voto daquela moça, ele poderia dizer, olha, eu cancelo o voto. Ela não vai fazer isso. O pai é autoridade. Da mesma forma como a esposa, uma mulher casada, fazendo um voto ao Senhor, o marido tinha o direito de cancelar o voto que ela fez. De repente um voto absurdo, de repente um voto que não tem nada em construção da edificação da família, mas por um afã daquela pessoa, ela fez o voto. Então, só para voltar aqui, o cabeça não é o homem. Não é qualquer homem que tem poder sobre qualquer mulher, mas a autoridade é delegada ao pai sobre as filhas solteiras e a autoridade é delegada ao marido como cabeça sobre a mulher. Então a palavra grega que você tem aqui no texto, se você pudesse conferir lá, é a palavrinha aner, ou derivada da palavrinha aner, que é a palavra homem, lá no texto grego, e ela é usada aqui no sentido de antropo, não a palavra antropos, que é o homem, mas é aner, que é o homem como marido. Efésios 5, 22, a primeira parte diz isso. As mulheres sejam submissas a quem? A qualquer homem. Tem que prestar reverência e obediência a qualquer homem? Não, ao seu próprio marido. A mulher submissa ao seu próprio marido como ao Senhor. Então um homem solteiro ou um homem sozinho, ele não é o cabeça de mulher nenhuma. Um homem sozinho não tem autoridade sobre uma mulher só pelo fato dele ser homem. A autoridade é delegada ao marido e
a sujeição à esposa. Como já dissemos, no caso de uma solteira, a autoridade é dada ao pai. Então, qualquer homem não é autoridade sobre qualquer mulher. Essa é a expressão que nós queremos trazer aqui, para quebrar essa ideia de machismo que o homem manda na mulher. O homem não manda na mulher. Na relação conjugal existe a sujeição. Champlin, que é um comentarista bíblico conhecido no meio teológico, ele vai dizer que mostrar-se uma mulher submissa ao seu marido, como seu cabeça, é um ato que exige submissão à sua cabeça, o Senhor. Ou seja, para a mulher, de fato, ela entender que ela é submissa ao seu marido, ela precisa entender que, primeiramente, ela é submissa ao próprio Senhor. Isso pode ser confrontado com o texto lá de Colossenses 3,18, onde aparece assim essa expressão: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Lá sim, Paulo fala de uma maneira mais ampla o texto. Então a analogia que Paulo oferece para nós aqui, meus irmãos, é uma relação de submissão da igreja a Cristo. Assim como a igreja entende que Cristo é o provedor, que Cristo é o amor da igreja, assim como a igreja entende que Cristo é o salvador da igreja, assim como a igreja entende que Cristo é aquele que cuida e zela pelo bem da igreja, assim também a mulher precisa olhar para o seu esposo. Ele é o meu provedor, ele é o meu amparador, ele é aquele que cuida de mim, ele é aquele que me ampara, ele é aquele que me livra de situações difíceis. E o marido precisa ser tudo isso para a mulher. Um marido que não é, de fato, e que não carrega em si esses predicativos em relação à sua esposa, ele está totalmente fora do padrão de Deus. Então, versículo 24, você pode continuar observando aí: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, reconhecendo essas bondades, benefícios e bênçãos de Cristo para com a igreja, assim também, diz o versículo 24, as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Não a qualquer homem, mas ao marido. Então, assim como a igreja se submete a Cristo por causa do seu amor abnegado, por causa do seu amor sacrificial para com a igreja, assim a esposa também, tendo um marido que a ama, como Cristo ama a igreja, ela vai ter tranquilidade em se submeter, em se entregar aos cuidados do marido, sabendo que ele sabe conduzir de acordo com os princípios de Deus. Então não há aqui, como dissemos, irmãos, a ideia de uma obediência incondicional da mulher ao marido. Como é que a mulher deve obedecer ao marido, ou deve estar sujeita ao marido? Como ao Senhor. Como diz lá em Colossenses, no Senhor. Então, nem o marido é impecável, nem o marido é infalível como Cristo é. Ou seja, não existe marido perfeito. A mulher sabe disso. E ninguém melhor do que a esposa para conhecer, quem sabe, os deslizes, os erros, as falhas, as fraquezas do seu próprio marido. Não existe um marido impecável como o Senhor Jesus é. Um homem deve submeter-se incondicionalmente a Deus, a Cristo, por causa daquilo que Cristo é na sua natureza. Ele, Cristo, é o perfeito. Ele, Cristo, é o Deus encarnado. E nós devemos uma submissão inteira, completa, incondicional ao nosso Senhor e Deus. Mas nenhuma esposa jamais pode submeter-se incondicionalmente ao seu esposo, porque isso não possui, porque ele não possui uma natureza como a de Cristo, sem mácula e sem defeito. Ele é um homem pecador, ele é um homem falho. Então a mulher deve ser submissa ao esposo, sim, como ao Senhor. Uma mulher cristã que busca a plenitude do Espírito Santo, meus irmãos, em sua vida, ela não vai ter dificuldade em viver esse princípio da submissão. Essa submissão é no Senhor, como já dissemos, isso é sempre nos princípios do Senhor. E fora dos princípios de Deus, o que a Bíblia diz? Antes importa obedecer a Deus do que ao homem. Então qualquer marido que esteja exigindo ou cobrando ou querendo algo que esteja fora do padrão de Deus, a mulher não tem obrigação de obediência. A mulher não tem obrigação de submissão, de sujeição a um marido que ensina ou quer aquilo que a palavra de Deus rejeita. Antes importa obedecer a Deus e não aos homens. Então qualquer obrigação que o marido exige da sua esposa, que não esteja de acordo com a vontade revelada de Cristo na palavra, a esposa, como dissemos, não tem o dever de acatar,
não tem o dever de se submeter naquilo que é contrário à palavra de Deus. Colocando aqui um exemplo rápido, entre os romanos não era incomum que os homens fizessem as suas esposas, ou até mesmo as suas filhas, partirem e agirem como prostitutas, a fim de obter algum ganho. Imagine lá naquela vivência, há 2000 anos atrás, o marido muitas vezes na necessidade de sustento de dinheiro para suas negociatas, ele punha as filhas como prostitutas, punha a esposa para servir, quem sabe um outro ricaço, para ele conseguir dinheiro. Imagine esse quadro. Agora imagine que nesse quadro a mulher se converteu a Cristo Jesus. Como é que a mulher vai agir em obediência ao marido pagão? Ela vai agir em obediência a princípios totalmente fora os valores da palavra de Deus, ou ela vai dizer não? Percebam, é disso que a palavra de Deus nos ensina, a sujeição é no Senhor. Qualquer exigência, qualquer solicitação, qualquer vindicação do marido sobre a esposa que não esteja concernente aos princípios de Deus, assim também, meus irmãos, a igreja cristã jamais aconselharia essa mulher a submeter-se à vontade do seu marido. Porque a sua obediência, primeiramente, é para Deus. Se a obediência ao marido, ela contrai, ou ela é contrária à vontade de Deus, a desobediência é autorizada. Assim como o próprio país. Se o seu país instituir leis que vão contra a palavra de Deus e obrigar você a andar contra a palavra de Deus, nós temos o dever de desobedecer a nossa autoridade. Nós temos o dever de desobedecer o nosso país, porque ele está nos conduzindo contrário à palavra de Deus. Obviamente que, fazendo isso, a retaliação do governo vem. Obviamente que fazendo assim uma desobediência declarada a um sistema estabelecido, esse sistema pode vir sim com perseguição, prisões e até morte, e você vê isso na história da igreja. Cristãos que desobedecem o seu Estado, porque o seu Estado está contrário à palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo abre aqui, meus irmãos, essa tangente para falar exatamente do lugar do marido na relação da mulher. E ele só volta a falar depois da mulher lá no último versículo. Se você presta atenção, ele vai começar agora no versículo 25, falando com maridos. Maridos, e ele vai só parar de falar com os maridos praticamente lá no versículo 33, quando ele retoma a presença da mulher na conversa. Então no versículo 33, ele vai dizer de volta a mulher no cenário, e a mulher respeite o seu marido. Mas do versículo 25 até o 33, primeira parte, ele está falando tão somente voltado agora aos maridos. A esposa e o marido cristãos, eles têm o poder do Espírito Santo para capacitá-los e o exemplo de Cristo para incentivá-los. É o que Paulo nos ensina aqui. Então, receber a plenitude do Espírito Santo, da palavra de Deus, meus irmãos, ela produz alegria, ela produz gratidão, ela produz submissão, porque quando nós somos controlados pela palavra de Deus, nós somos cheios do Espírito e submissos uns aos outros. Então, a mulher cheia do Espírito Santo, ela não desobedece ao marido, ela não contraria no sentido de estar sempre procurando picuinhas e brigas no relacionamento, mas ela acata a direção, a liderança, o cabeça como sendo o seu marido sobre ela. É isso que Paulo está dizendo aqui. Parece difícil. No mundo que nós vivemos, essa ideia da submissão feminina é totalmente contrária. A sociedade na qual vivemos bate contra esses valores, mas não há como, queridos irmãos, sairmos dessa realidade. Lá em Coríntios capítulo 11, Paulo diz o seguinte: Deus é o cabeça sobre Cristo. Cristo é o cabeça sobre o homem é o cabeça sobre a esposa. Há uma hierarquia de liderança e há uma hierarquia a ser obedecida. Cristo é o Senhor da sua vida? Nós gostamos de falar mais que Ele é Salvador, né? Cristo é o nosso Salvador. Mas não existe Salvador se Ele não é o Senhor. Não existe Cristo como Salvador da sua vida se você não se submete completamente a Ele como seu Senhor, como aquele que tem o poder de mando. E esse que tem o poder de mando sobre a sua vida, que é Cristo, Ele também delegou a autoridade ao esposo para dizer: você é o líder sobre a sua casa, você é o líder sobre a sua esposa, você é o líder sobre os seus filhos.
os casamentos vão mudando, né? E nós estamos numa sociedade, mais uma vez olhando lá fora, para uma pluralidade de formas, né? Os casamentos hoje não são mais apenas aquele modelo familiar, patriarcal que existia. Marido, esposa, filhos. Hoje o sistema mudou. Hoje, às vezes, a esposa, por questões outras, já se apartou do marido, e ela é a dona do lar, ela é quem cuida dos filhos, ela é a liderança maior sobre a casa. Por razões outras, às vezes o casal continua junto, mas o marido não assume a frente como liderança, e a mulher toma as rédeas, e ela vai liderar o seu lar. Por razões outras e deformidades da nossa sociedade, hoje nós temos casamentos, ou pelo menos uniões, entre pessoas do mesmo sexo. Onde homem e homem, onde mulher e mulher se constituem em família. Obviamente que a igreja em si, ela não aceita essa postulação da sociedade. Família, na designação da Bíblia, é família, marido, pai, marido sobre os filhos, marido, esposo, marido sobre esposas. Marido, esposa, filhos. Fora desse padrão, qualquer que seja o sistema é contrário à palavra de Deus. Qualquer que seja a forma é uma anomalia. E muitas dessas anomalias são pecaminosas contra o ensino da Escritura Sagrada. Eu quero voltar então para uma segunda proposição. Se a plenitude do Espírito, uma mulher cheia do Espírito Santo, ela é submissa, ela é conduzida, ela é orientada, ela é protegida, ela é amada, ela é preservada, ela é cuidada por um marido que a ama como Cristo amou a igreja. Por outro lado, a plenitude do Espírito Santo no marido precisa resultar no marido que ama a esposa como Cristo amou a igreja. Menos do que isso, errado. Menos do que isso, não é plenitude do Espírito. O cristão não pode dizer que ele é cheio do Espírito Santo na igreja, e ele canta, ele louva, ele prega, ele fala em línguas, ele faz isso, faz aquilo, mas em casa ele não é o marido como Cristo amou a igreja. Não existe isso. Ou está cheio do Espírito Santo e é um marido que procura imitar os passos de Jesus, obviamente, guardando aqui as devidas proporções, porque o pecado habita em nós, porque o pecado caminha a nossa sola. Mas guardadas essas devidas proporções, o marido cheio do Espírito Santo, ele vai buscar cada vez mais e mais a ser uma cópia de Jesus. Quando erra, ele confessa. Se precisa confessar a esposa, ele precisa confessar a esposa. Querida, errei. Querida, falhei com você, me perdoe. Então o marido cheio do Espírito Santo é esse marido que ama a esposa como Cristo ama a igreja. A diferença é que Cristo tem um amor perfeito, ele é o Deus pleno, e nós, homens pecadores, não temos um amor perfeito. Aqui e ali, o marido vai falhar na relação com a esposa, mas o desafio é que você persiga esse alvo. Imite a Cristo Jesus. Então, voltando, queridos, ao texto, o apóstolo Paulo vai usar a maior parte dessa sessão para falar do amor do marido. Como eu disse, do versículo 25 até o 33, ele vai falar com o marido e sobre o marido, por sua esposa, no amor a sua esposa, tendo um amor semelhante ao amor de Cristo Jesus. Eu quero ler com você, versículo 25 a 27, que diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, nesse amor de Cristo pela igreja, nós vemos aqui propósitos e fins a serem alcançados, o que reporta ao marido quesitos análogos, ou seja, assim como Cristo, o marido também precisa fazer. O que é que Cristo fez pela igreja? Então, a Bíblia diz que Cristo amou a igreja. Cristo não só amou no passado, mas ele ama a igreja como uma esposa querida. Então, esse propósito de Cristo precisa ser reportado na vida do marido. O que é que Cristo fez pela igreja? Ele amou a igreja. Compete ao marido amar a esposa. Nós entendemos muitas vezes também de uma forma deformada que o amor é um sentimento. Amor é uma paixão.
Mas amor não é isso. Amor é uma responsabilidade. Amor é um compromisso de vida. Amor é uma entrega a favor do outro. Então é nesse sentido que Paulo está dizendo que o marido precisa amar a sua esposa, ter dedicação completa e plena a favor dela, abençoá-la, socorrê-la, protegê-la, entregar-se a favor dela. Competiu a Cristo entregar-se pela igreja, assim também compete ao marido entregar-se pela esposa, em qualquer que seja a situação. Ele tem que ser o provedor, o protetor, o amparador, o ajudador dessa esposa. Ela, em outros lugares da Bíblia, é dita como a parte mais frágil. Ela precisa ser protegida, amada, amparada. O marido precisa ser, antes de tudo, esse que se entrega pela esposa. A Bíblia diz aqui no texto de Paulo que Cristo santifica a igreja. O esposo também precisa santificar a sua esposa, para que ele tenha poder de fazê-la santa. E se você precisa, então, é importante voltar ao conceito de santificação na Escritura. Santificação não é simplesmente a ausência de pecados, mas é uma separação de vida para uma vida longe do caminho errado. Então o marido é aquele que santifica, que protege, que ajuda a esposa também, no sentido de buscar essa vida separada, santificada e abençoada pela maneira como ele conduz. A Bíblia diz que Cristo entregou-se pela igreja, ele santificou a igreja, ele purificou a igreja, ele dignifica a igreja, que era um povo perdido, sujo, impuro. Cristo torna esse povo digno da sua presença e do seu nome. O marido também precisa dignificar a sua esposa. Ela precisa estar ao lado dele, se sentindo de fato a protegida, a abençoada, a dignificada. É aquele marido que realça a esposa. E se você vai lá para Provérbios 31, diz que vã é a graça, vã é a formosura, e a beleza se apaga, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dentro desse aspecto de louvar e de falar bem, você vai encontrar no mesmo contexto ali de Provérbios 31, a fala do poeta dizendo que o marido a louva, fala bem dela, dignifica publicamente, e outros vão ouvir do marido que você é a pérola da minha casa, você é o diamante da minha coroa, você é a coisa mais importante que eu tenho, e ele a protege, e ele a abençoa no meio de outros. Compete ao marido, então, também, assim como Cristo, que apresentou a igreja a si mesmo como uma igreja gloriosa, compete ao marido também apresentar a si mesmo a sua esposa como esposa de modo glorioso, reconhecendo nela as suas virtudes. Obviamente que ela também, filha de Adão, filha de Eva, também é pecadora, mas não apenas execrando e massacrando a esposa pelos seus erros, mas ressaltando e fortalecendo-a como digna de Cristo Jesus. Compete ao marido, assim como Cristo, envidar todos os esforços para abençoar e cuidar da igreja. Compete ao marido também envidar todos os esforços para que sua esposa não tenha mácula, não tenha um viver leviano, não tenha um procedimento qualquer, mas ela ande de maneira bela. Aqui para Cristo, sobre a igreja, Paulo fala sem ruga, sem mácula, sem defeito. Obviamente que a minha esposa, com o passar dos anos, ela vai ganhar algumas rugas, alguns pezinhos de galinha, não é? Mas eu preciso tratar bem dela, não para que ela não tenha ruga, mas para que ela não tenha rugas morais. Não para que ela não tenha perda, quem sabe, da estética, mas para que ela tenha formosura espiritual. Cabe ao marido ser esse provedor também desse cuidado para com a esposa. Então, tanto física, tanto moral, tanto social, tanto espiritualmente, o marido é aquele que cuida da esposa, assim como Cristo cuida da sua igreja. Paulo vai dizer que o marido que ama a esposa, como Cristo amou a igreja, ele vai ser um marido que protege, ele vai ser um marido abençoador, ele vai ser um marido que provê, ele vai ser um marido que cuida em tudo da sua esposa. Claro, é preciso lembrar aqui também das limitações de cada um de nós, das limitações, quem sabe, de conhecimento, das limitações de trato social, das limitações, quem sabe, até financeiras. De repente o marido não consegue suprir todos os anseios do coração da esposa, mas é com amor e com carinho que ele vai trabalhar também essas questões do suprir a esposa nas suas necessidades. Paulo vai dizer no verso 28, assim também
Ou seja, do mesmo jeito que Cristo fez, assim também os maridos devem amar a sua mulher como amam o próprio corpo. Quem é que ama a esposa, ou quem ama a sua esposa, Paulo diz, a si mesmo se ama. Então, quem ama a esposa, Paulo vai dizer, ele ama a si mesmo. Paulo vai dizer no contexto aqui, ninguém jamais odiou a sua própria carne, versículo 29. Será que alguém odeia a sua própria carne? Será que alguém faz mal a si mesmo? Você pode falar, pastor, eu conheço gente que já fez mal a si mesmo. Pulou de um prédio, quis se matar, deu um tiro, tomou veneno. Sim, mas não é o padrão comum. Um homem na sua saúde, um homem na sua integridade, um homem na sua inteireza, ele é um homem que cuida de si mesmo. Ele é um homem que não produz mal ao seu corpo. E Paulo vai dizer então, o homem ama a si mesmo, não faz mal a si mesmo, e assim ele também ama a sua esposa. Versículo 28, Paulo reforça esse fato. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. E Paulo vai dizer, porque os dois são uma só carne. Os dois são uma só estrutura perante Deus. O apóstolo Paulo, queridos irmãos, ele vai abordar esse tema mostrando que o amor apropriado do marido por sua esposa deve equiparar-se ao amor que ele tem por si mesmo. Se ele se ama, se ele se cuida, se ele se protege, ele vai também amar a sua esposa nesse mesmo par, nessa mesma relação, nessa mesma realidade. Como dissemos no versículo 29, ninguém jamais faz mal a si mesmo, mas ele cuida de si. Então o marido também ama a esposa e não faz mal à esposa, mas cuida dela. Quero citar de novo aqui o Champlin, ele vai dizer assim, sendo assim, as coisas podem se ver claramente que quando um homem ama a sua esposa, ele estará beneficiando a si mesmo, porque isso leva a esposa a ter cuidado dele, a amá-lo, além do que ela fará aquilo que o agrada, que aumenta ainda mais a sua felicidade. Há uma reciprocidade. Quando o homem ama, cuida e protege, ele também é amado, cuidado e protegido pela esposa nessa mutualidade. Sujeitando-vos uns aos outros, é o princípio geral. Lá no texto de Efésios 5, verso 31, Paulo vai dizer exatamente a fala lá registrada em Gênesis. Olha o versículo 31. Eis porque o homem deixará seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Lá em Gênesis 2, 24, Paulo pega quase que ipsis literis, quase que ao pé da letra, a mesma fala registrada em Gênesis, e lá em Gênesis 2, 24 diz, por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ou seja, Paulo está dizendo que o amor do homem pela esposa é tamanho que há uma fusão, é tamanho que há uma unidade, é tamanho que eles se tornam quase que um único ser, respirando e vivendo naqueles dois corpos. A argumentação de Paulo, queridos, é que a sujeição deve ser mútua, como dizemos no versículo 21, uns aos outros, sujeitando-vos uns aos outros. Não é uma escravidão, uma subordinação, uma tomada sobre a esposa, mas uma sujeição mútua de uns para com os outros. O marido ama a esposa, protege e cuida dela. A esposa, em resposta a esse amor tão tremendo do esposo, ela também o ama, também cuida dele e também o ajuda. Esse é o caminho do cristão. Esse é o caminho de um cristão cheio do Espírito, como um simples desdobramento da lei do amor, como um simples desdobramento daquilo que Deus propõe numa vida cheia do Espírito. Um crente cheio do Espírito é um crente que ama incondicionalmente, ele se dá, ele se entrega, ele se envolve com o objeto do seu amor. Então nenhuma cabeça, só para a gente lembrar aqui a analogia de Paulo, nenhuma cabeça pode viver sem o seu respectivo corpo. Se cortarem a sua cabeça, a morte é imediata. A cabeça não sobrevive sem o corpo, e o contrário também é verdadeiro. Um corpo não sobrevive sem a cabeça. Se cortar a cabeça, morre a cabeça e morre o corpo. O que Paulo está mostrando conosco aqui, meus irmãos, é justamente esse fato de que há uma interdependência do marido com a esposa,
Ele o cabeça, ela o corpo, assim como Cristo o cabeça, igreja o corpo. Então são mutuamente dependentes, devendo haver aqui uma submissão mútua entre marido e esposa, porquanto essa atitude é necessária para a manutenção da própria vida, ou seja, a vida de um casamento está nessa relação de mutualidade sadia, de uma sujeição sadia entre marido e mulher. O apóstolo Paulo vai fechar aqui esse texto, meus irmãos, de um modo tão magistral, que toda a sua argumentação sobre a sujeição não se enquadra tão somente num despotismo machista ou numa autoridade legalista e machista do homem sobre a sua esposa, mas sim, ele vai enquadrá-la no mistério de Cristo e da igreja. Olha o versículo 32, Paulo diz que grande é esse mistério. Qual é o mistério? A relação marido e mulher? Não, grande é o mistério de Cristo ser o cabeça da igreja. Grande é o mistério de uma sujeição da igreja, não por obrigação, não por dominação, não por pressão de Cristo sobre a igreja, mas uma entrega voluntária. Cada um de nós, remidos do Senhor, nós amamos a Cristo, nos entregamos a Ele voluntariamente, porque Ele nos ama, porque Ele se entregou por nós. Esse é o mistério que Paulo diz, assim se dá também no relacionamento conjugal. Um marido que ama plena completamente a esposa, ela também vai se entregar a ele nas necessidades, vai se entregar a ele na liderança, vai se entregar a ele no comando da vida, da casa, do lar, da família, como cabeça sobre essa família. Então a relação matrimonial, meus irmãos, na terra, ela na sua comunhão mística, ou seja, nessa relação mágica que existe entre um homem e uma mulher, ela é chamada de mistério. Se você voltar na sua Bíblia, eu desafio você a fazer isso lá para Provérbios. Provérbios 30, versículo 18 e 19. Ano passado, mais ou menos nessa época, um pouquinho mais à frente, né? Eu estive na Bulgária pregando no casamento do meu filho. E eu usei esse texto aqui como base para a nossa articulação da mensagem naquele casamento. Provérbios 30, 18 e 19 diz assim: há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há 4 que eu não entendo. Quais são elas? O caminho da águia sobre o céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem como a donzela. São coisas mágicas, são coisas maravilhosas, são coisas que são misteriosas. Obviamente que nós temos que lembrar do texto lá no seu contexto, mais ou menos há 3.000 anos passados, né? Como é que um navio viajava naquela época em noite escura, indo em alto mar em direção a uma outra plaga, em direção a um outro lugar? Não existiam os instrumentos de navegação como temos hoje. Olhando para as estrelas, olhando para a posição do sol, a dificuldade era intensa e era imensa. E o salmista Salomão aqui então ele vai dizer, para mim isso é misterioso. Como é que um homem sai daqui com o navio, atravessa o mar e vai para o outro lado? Como é que ele chega lá? Qual a direção? Porque nem sempre há uma visibilidade lá no mar da terra do outro lado. Às vezes são dias, os navios viajando, até que se consiga alguém subindo no mastro, olhar e gritar o quê? Terra à vista! Não é? Não tinha isso. Qual é o segredo? Como é misterioso esse navegar? E o autor aqui vai dizer então, o caminho do navio no mar, para mim é algo misterioso. Como é que funciona isso? Ele vai dizer também o caminho da cobra andando nas pedras. Como é que ela consegue escalar uma pedreira? Como é que ela consegue andar ali sem deixar rastro, sem deixar sinal algum? Como que é misterioso esse caminho da cobra na pedra? Ele vai dizer ainda mais, como é maravilhoso o caminho da águia no céu. Como ela se conduz. E é tão misterioso a gente pensar nisso, né? Não só o da águia, mas qualquer pássaro. Lá em casa eu pendurei um coco vazio no telhado e eu coloco quirela para os passarinhos virem comer ali. E tem uma família de pássaros que eu não sei o nome deles,
mas eles já criaram, já nasceram filhotes, já voaram, voltaram depois, não sei se são os mesmos, mas é da mesma qualidade, usaram o mesmo ninho, nasceram os filhotes, foram embora, e outra vez assim, algumas vezes. E à noite, às vezes você acende a luz, ou faz um barulho, ou algo maior, o passarinho some na escuridão. Depois de algum tempo você volta, o passarinho está no ninho. Como é que ele sabe o seu lugar? Como é que ele se conduz? O autor está dizendo para mim, é misterioso o caminho de um pássaro. Como é que a águia sabe exatamente o lugar do seu ninho? Como é que ela sabe exatamente onde está o animalzinho que ela vai caçar? Aqui no Brasil nós não temos águias, né? Como se demonstra as águias no seu tamanho maior. Mas nós temos aqui no Brasil alguns pássaros de rapina, e você encontra, às vezes na praia caminhando, você vê ali os gaviões, grandes, ali na praia. E certa feita eu estava indo para um trabalho de pregação numa fazenda, lá no Mato Grosso, e ouvimos o gavião gritando no ar, e o gavião desce, bate no pasto e sobe com uma cobra. Como é que ele viu aquela cobra? Lá de cima. Como é misterioso o trabalhar dessas aves. Então o autor está dizendo aqui que isso é algo extremamente maravilhoso, eu não entendo. Mas ele vai dizer ainda mais, há uma que é demais para mim. Qual é o demais para mim? O caminho de um homem com uma mulher. Como é misterioso um casamento. Duas pessoas que talvez não se conheciam, por razões tão estranhas e tão diversas, se aproximam, se conhecem. Começam um relacionamento, primeiramente mais na área social, de conhecer, de saber quem é um ao outro, de perceber os gostos e intenções de cada um. Daqui a um tempo, um sentimento maior toma conta daquele casal, eles se unem, eles se casam, eles vão viver juntos e eles constroem uma vida. Como é misterioso esse negócio. Como é que funciona? A responsabilidade que um homem assume por uma mulher que talvez ele nunca tenha visto, ou nunca tinha conhecido anteriormente, não sabe, quem sabe, tantas coisas a respeito dela, mas ele a assume. De novo, nós vivemos numa época onde essas questões se vivenciam de outra forma nos dias de hoje. As pessoas mal se conhecem, vão para uma boate, lá eles trocam carícias, ficam, como diz o termo da sociedade, começam um relacionamento sem eira, sem beira, sem responsabilidade alguma, daqui 2, 3 meses acaba, cada um vai para o seu lado, e não há uma vivência de fato nos princípios da Escritura. Mas é importante que nós entendamos essas questões olhando para a realidade instituída desde o começo da história. Lembra-se do casamento de Isaac e Rebeca? Como é que foi o casamento de Isaac e Rebeca? Abraão estava velhinho. Ele sabia que Isaac era o filho que ia continuar a existência da família. Promessa de Deus. É através dele que vem o Salvador. É através dele que eu vou cumprir a promessa maior. Abraão estava idoso, com seus quase 160, 170 anos. E ele fala para o seu escravo, chefe dos escravos em casa, falou, Eliezer, vem cá, faz um juramento para mim aqui. E há uma simbologia ali de um juramento. Você vai sair daqui agora, vai preparar camelos com joias, com braceletes de ouro, com brincos, com pingentes, com presentes maravilhosos, e você vai lá na terra dos meus pais. E lá você vai encontrar uma parente minha. Não traga pessoa que não seja do meu povo. Você vai encontrar uma pessoa lá e você vai trazê-la para ser a esposa do meu filho Isaac. O camarada viajou mais ou menos 1000 quilômetros em cima de um camelo. E foi lá na terra distante, encontrou lá a moça, ele orou, pediu a Deus a orientação, e ele encontrou lá a moça e traz essa moça 1000 quilômetros de volta, e essa moça se casa, abandona pai e mãe, deixa tudo para trás, se casa com Isaac, possivelmente nunca mais viram seus parentes. Que coisa maluca. Isaac, diz o texto bíblico, olhou para Rebeca, ele se apaixonou por ela, essa é a mulher da minha vida. E se encantou com ela e a amou. E viveu com ela, sendo o continuador daquela história maravilhosa de Deus criando um povo para si. É disso que Paulo está dizendo aqui. Essa é uma coisa misteriosa. Grande é esse mistério. Mas o maior mistério é o mistério de Cristo amar a igreja.
Você se casaria, jovens solteiros, né? Vamos perguntar para os jovens solteiros. Você se casaria com uma moça que, por razões outras do seu discernimento e conhecimento, você soubesse que ela trairia você todos os dias da sua vida? Você se casaria com ela? Obviamente que não. Eu não faria isso. Mas é o que Cristo fez. Ele casou com uma noiva que é infiel. Ele casou com uma igreja que peca contra ele todos os dias. Ele casou com uma igreja que é um povo corrompido e deplorável. Ele casou com uma igreja que ele sabia que não viveria em fidelidade constante, porque ele a amou. E é esse amor de Cristo pela igreja que faculta sermos transformados. É esse amor de Cristo pela igreja que nos faculta sermos transformados e mudados em amantes de Cristo, buscando um relacionamento mais próprio e mais perfeito com Ele. É disso que Paulo está dizendo, marido, ame a sua esposa. Em amar a sua esposa, ela vai te amar também. Em amar a sua esposa, ela vai ter uma sujeição e uma entrega plena para você. Faça isso. Então, meus irmãos, existe uma grande maravilha em torno dessa situação do casamento. Paulo diz aqui, é algo misterioso, e nós pouco sabemos essas questões todas que envolvem o casamento na forma mais íntima e mais profunda do relacionamento. Existe energias vitais, existe uma comunhão ao nível da alma, existe um envolvimento não apenas físico e carnal, mas existe um envolvimento pleno, a ponto de a Escritura dizer que ambos se tornam uma só carne. É maravilhoso, é místico, é mágico, é além da nossa compreensão, mas Paulo vai dizer que é assim a relação matrimonial de um homem com uma mulher. Apesar das tangências tão enigmáticas que possam permear então o casamento, seja nos círculos relacionais terrenos, ou quem sabe até nos círculos metafísicos e espirituais, como é que funciona a espiritualidade de um homem e de uma mulher. Eu falei pela manhã que quando um homem crente se une a uma mulher não crente, há um conflito espiritual. Por isso que a Bíblia nos ensina a casar cristão com cristão. Porque um cristão com não cristão, há uma espiritualidade positiva e uma negativa. Como é que funciona essa unidade espiritual num casamento misto? É uma quebra do princípio de Deus. Então, é algo misterioso. Então, o que nós queremos colocar aqui, meus irmãos, é exatamente esse apelo que Paulo faz aos casais. Não obstante, cada um de per si, maridos, amem a sua esposa. E esposa, reverencie o seu marido. Esposa, considere o seu marido. Esposa, respeite o seu marido. Esposa, esteja sujeita ao seu marido. Mas é esse marido que ama. Esse marido que se entrega, esse marido que cuida e ampara essa esposa. Então, existindo, meus irmãos, na relação conjugal, esse amor incondicional, esse respeito resignado, haverá também um princípio norteador para o cristão cheio do Espírito, que é a sujeição de uns para com os outros. Vocês que são marido e mulher, casados há pouco, ou quem sabe há muito tempo aqui, vão aprender e vão perceber que tem hora que a mulher fala e o marido, ó, pianinho. Ela está certa. Eu preciso me submeter. Eu preciso acatar a orientação, a percepção que a mulher tem. E às vezes a mulher tem certas percepções dos fatos da vivência que o marido não tem. O marido precisa aprender a sujeitar-se a essas observações da esposa. Então a sujeição, mais uma vez, não é algo machista e dominador, mas a sujeição é mútua. Marido sujeitando-se muitas vezes à percepção, à orientação, à visão que a mulher teve de uma situação, e mulheres sujeitando-se aos maridos. Termino aqui com mais uma citação, onde o autor vai dizer o seguinte: pelo menos pode-se dizer que há uma espécie de união e comunhão vitais entre o homem e sua mulher, que transcende ao que é físico, por ser ao mesmo tempo espiritual e místico, como se fosse uma miniatura daquela união maior e uma comunhão maior entre Cristo e o crente.
Você se entrega plenamente a Cristo, você confia de fato em Cristo, você se dá plenamente ao Senhor por causa do amor com que Ele nos amou. O que nos move, o que nos constrange a essa entrega plena a Cristo é justamente o amor com que Ele nos amou. Então, a esposa também, por causa do amor com que é amada, por causa do cuidado que recebe do esposo, ela tem facilidade em acatá-lo, em recebê-lo, em honrá-lo, em respeitá-lo, em ser submissa à sua liderança. Termino aqui. O seu casamento aponta para pessoas cheias do Espírito Santo? Marido e mulher. O seu casamento aponta realmente para mulheres que são cheias do Espírito, para homens que são cheios do Espírito Santo, onde existe essa sujeição mútua, essa parceria, essa unidade tal, que os dois se tornam verdadeiramente uma só carne. Nessa relação conjugal é visto a olho nu o conceito da submissão confiante da esposa para com o marido, ou quem vê um casal em rebeldia um com o outro. Nessa relação conjugal é visto na mesma proporção ocular, ou seja, a olho nu, facilmente percebido a realidade de um marido que ama, que provê, que protege a sua esposa com o mesmo amor com que Cristo também é o provedor, o amparador e o cuidador da igreja. Apesar das imperfeições e das limitações a nós impostas pelo estado de queda no qual vivemos, a plenitude do Espírito Santo na vida do crente, ela vai levar o casal a terrenos não palmilhados e a expressões de um amor ainda não atingido. Ou seja, é preciso que nós, maridos e mulheres, busquemos de fato a plenitude do Espírito Santo, em enchermos desse poder e dessa pessoa maravilhosa que é Deus presente em nossa vida. E é com essa presença augusta e tremenda de Deus em nossa vida que nós seremos bons maridos, boas mulheres. Casal tal que, como eu disse na introdução, você conhece um assim? Que a vida desse casal é tão próxima, é tão íntima, é tão abençoada, que você gostaria de ter um casamento igual? É só nessa dependência, primeiramente, de Deus. Nessa dependência do Espírito Santo, nesse enchimento do ser divino em nossa vida, é que nós seremos assim, um marido invejável, uma esposa invejável. Aí os solteiros e filhos nessa noite perguntam: pastor, o senhor pregou para quem? Só para o marido e para a mulher? E para mim, o que o senhor falou? Não é, Manuel? Desculpa a citação de um nome, né? Meus irmãos, esse é o ensino de Deus para a família, é o ensino de Deus para a igreja. Em algum tempo à frente, os solteiros aqui presentes talvez estarão casados. Precisam aprender a buscar a plenitude do Espírito Santo, não quando estiver lá, mas desde agora, vivendo de fato uma vida cheia de Deus, cheia do Espírito, motivada pelos valores da palavra, motivados pelo poder do Espírito Santo, a uma vida que realmente traga glória para Deus e traga um relacionamento saudável nas expressões da família. Seja solteiro, com pais e mães, irmãos e irmãs, seja casado como esposo e como esposa, é só uma vida cheia do Espírito que dignifica o lar. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a realmente a desejarmos a plenitude do Espírito Santo na vida do marido, na vida da esposa, de tal maneira que o nosso lar, a nossa casa, visto lá de fora, pessoas possam dizer: eu gostaria de ter um casamento igual aquele. Eu gostaria de ter uma relação tão própria como aquele casal que eu conheço. Porque eles são cristãos, porque eles temem o Senhor, porque eles buscam uma vida cheia do Espírito de Deus. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, e é assim que o mundo precisa nos ver, com os valores e qualidades inerentes e próprias do Espírito de Deus, da Palavra de Deus em nossa vida. E o Senhor Jesus disse ali no texto de Mateus 5, que assim também os homens vejam as vossas boas obras e deem glórias a Deus. Pessoas que não conhecem a Deus vão ver o seu comportamento de um casamento realmente cristão, realmente bíblico, e vão louvar a Deus pela sua vida. Você conhece um casal assim? Fale para você mesmo: eu quero ser esse homem.
Eu quero ser essa mulher que o mundo vai cobiçar, no sentido puro da palavra. Vai desejar ter um casamento como o meu, porque eu serei, no caso da esposa, uma esposa cheia do Espírito. No caso do homem, um homem cheio do Espírito. O mundo vai ter ânsias por ter um casamento como o meu. Que Deus te abençoe.